Bom, oi pessoal, tudo bem? Tá falando o Fábio de novo. Vamos dar continuação, tá? Nosso conteúdo, né? Hoje a gente vai falar sobre raios notáveis, né? Falar sobre raios de luz incidindo e refletindo no espelho esférico e também vamos falar sobre a construção da imagem em um espelho, né? A gente vai ver que existe uma imagem chamada real e a imagem também virtual, tá? A gente vai recapitular do que a gente falou na aula anterior, né? A gente vai lembrar o seguinte: uma imagem real, né? Uma imagem real é uma imagem que é feita pelo próprio raio de luz, o raio de verdade, né? Ele chega até o espelho, é refletido e gera ali a imagem real. A imagem virtual é uma imagem que é feita pelo prolongamento do raio, tá? Então, gostaria que vocês prestassem atenção. Vamos lá novamente, tá? Então, a gente sabe que um espelho esférico, né, ele é feito a partir de uma calota, né, de uma circunferência, e a gente cortando a circunferência tem a calota. E a calota ela vai gerar aí o eixo principal, o vértice, né, o raio de curvatura, né, esse ângulo formado, tá? Então, só para recapitular, né, já tinha passado na outra aula. Eu tenho aqui dois espelhos, né? Tem o espelho côncavo e o espelho convexo, né? Lembrando do côncavo, a concavidade, a parte espelhada interna, né? E o espelho convexo, a parte espelhada, a parte externa dessa calota, tá? O que está representado ali, gente, são dois raios de luz, né? A gente olhar aqui no espelho côncavo, né? Tem dois raios de luz e esses raios que vêm em paralelo ao eixo de curvatura tende a encontrar um ponto comum, que é o foco, né? E a distância entre foco e o centro de curvatura equivale a 2 vezes, né? Então, se o foco tem a distância de 5 centímetros, o centro de curvatura, o raio, vai ter 10 centímetros, tá? No espelho, você pode verificar o seguinte, voltando aqui para o espelho côncavo. Vocês estão percebendo que o raio de luz, quando vem em paralelo, ele tende a se aproximar, né? Eles caminham até o centro do eixo. Esse tipo de fenômeno eu chamo de convergência dos raios. Ele converge os raios para o foco, tá? Agora, no espelho convexo, né, o raio vem em paralelo. Em vez dele convergir para o centro, né, para o foco, ele vai divergir. Não é à toa que o raio ali sobe, né, e o outro raio acaba descendo quando passa o raio refletido, né? E o que eu tenho para encontrar o foco do meu espelho convexo é justamente o prolongamento do raio, né? Se eu prolongar o raio, tanto o raio na parte superior, na parte inferior, vai encontrar o foco ali, tá? E eu digo que esse foco tem característica virtual. Por quê? Porque ele não é feito pelo raio, ele é feito pelo prolongamento. E no espelho côncavo, o foco é real, porque ele é produzido pelo raio de luz, tá? Então é isso, continuando. E aí se a gente vê aqui o modelo real, né, vai dar esse tipo de efeito, né? Uma luz, né, emitida no espelho côncavo e no convexo, então tá aí o resultado obtido, tá, gente? Para a gente observar. Então vamos lá. A imagem formada pelo encontro de raios refletidos. O que significa isso, gente? Para começar, um segredo dos espelhos. O espelho consegue formar qualquer tipo de imagem à frente dele. E para isso, no espelho curvo, no espelho esférico, ele utiliza no mínimo dois raios. Com dois raios eu consigo fazer qualquer tipo de imagem, gente. Isso é um segredo de espelhos, eu gostaria de informar para vocês. Preciso só de dois raios. O raio de um ponto, o raio do outro, no cruzamento dos raios refletidos, eu tenho ali a formação da imagem, tá? Perceba aqui que nesse ponto aqui, ó, vou dar uma riscadinha aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, em amarelo, então eu tenho aqui a formação da imagem, tá? Aqui tem o objeto aqui atrás, aqui eu vou ter a formação da imagem devido a união aí dos dois, o cruzamento dos dois raios de luz, tá? Dois raios de luz refletidos pelo espelho. Ah, professor, mas se o raio de incidência, se ele se cruzar nesse ponto aqui, ó, professor, está se cruzando nesse ponto. Sim, se cruza nesse ponto, mas não forma imagem. Por quê? Nesse ponto eu tenho um raio de incidência, que é esse raio aqui, e tenho um raio refletido. Para formar a imagem eu tenho que ter os dois raios refletidos. Então é nesse pontinho aqui, tá? Então vamos lá, continuando.
Desculpa, tinha colocado essa coisinha aqui. Para formar imagens são necessários apenas o cruzamento de 2 raios, apenas 2, tá, gente? Então vamos lá. Pelo princípio da reversibilidade, né? Todo raio que sai paralelo, todo raio que chega até o espelho paralelo, passa pelo foco, tá? E se for o contrário? Se eu colocar um raio de luz que passa pelo foco, aí seguindo nesse caminho aqui, ó, ele vai voltar paralelo, certo? Porque a reversibilidade fala isso. Tanto faz o caminho de ida ou de volta, ele é válido, tá? Então significa que se ele vier paralelo, passa pelo foco. E se vier pelo foco, volta paralelo, tá bom? Continuação, pessoal. Estrutura do espelho, né? Continuando falando aqui. Então eu sei que o foco equivale a metade do centro de curvatura. Se o centro tem uma distância d, nossa, então meu foco vai ter uma distância d, d sobre 2. Jesus Cristo. É isso aí. Bom, gente, tá aqui. Significa que o centro de curvatura, o raio, é igual 2 vezes o valor do foco. Ou o foco é igual ao raio dividido por 2, tá bem? Bom, gente, continuando aí, né? Então eu tenho aqui o espelho, né? A gente vai falar um pouco sobre raios notáveis. E o que vem a ser raios notáveis, né? São raios que são de fácil aplicação para poder representar uma imagem no espelho, tá? Então é de fácil aplicação, fácil observação, tá? São raios bem coerentes, vamos pensar nesse sentido. Então eu vou até passar uma tinta aqui. Cadê? Esse aqui. Passar uma tinta aqui, ó. Raios notáveis, que são muito importantes, tá? A gente vai usar bastante eles. Então, o primeiro raio vocês já conhecem já, tá? Eu vou só representar, mas vocês já conhecem. O primeiro raio notável é um raio quando vem paralelo. Todo raio que incide paralelamente num espelho, a sua reflexão vai chegar aonde? O foco, certo? Então, vamos lá. Todo raio paralelo, quando ele incide, ele encontra o foco. Tá aqui, ó. Passa pelo foco, certo? Será que esse raio, esse modelo de raio paralelo que passa pelo foco, será que ele atende às leis da reflexão? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tracei aqui uma linha. Tá vendo essa linha aqui, ó, que chega no centro de curvatura? E se você lembrar o que é o centro de curvatura, que é o raio do espelho, então sobre o raio, e o raio nada mais é do que uma linha perpendicular na superfície do espelho, então significa que todo raio no espelho curvo também pode ser representado como sendo a reta normal, aquela reta que Newton definiu. E aí, se eu observar o ângulo de incidência e ângulo de reflexão, são iguais, tá? Então, eu tenho ali o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, ok? Então, vamos lá, gente, continuando. Tenho aqui, ó, se o raio passa pelo foco, né? Passou pelo foco, como é que ele vai voltar, gente? Como é que ele vai ser refletido? Paralelo, tá? Aquilo que eu falei para vocês, pelo princípio da reversibilidade, tá? Então, a mesma coisa aqui, né? Todo raio que passa pelo foco também retorna paralelo. E aí nós temos aqui também a reta normal, tá? E o ângulo de incidência é igualzinho ao ângulo de reflexão, tá? Então, agora, o terceiro raio notável, tá? Todo raio que incide pelo vértice, né, ele pode vir de um ponto qualquer, incidiu no vértice, pela lei da reflexão, ele tem que retornar com o mesmo ângulo formado em relação ao eixo principal, que é onde se encontra ali o raio, tá? Então, ele vai retornar com o mesmo ângulo, tá? Incidência, ângulo de reflexão, certo? Então, todo raio que passa pelo vértice, volta pelo vértice. Tá? Todo
todo raio que passa pelo centro de curvatura. Professor, você não falou que o centro de curvatura é o raio? Sim, é o raio da circunferência. Então, o raio de luz que passa sobre o centro de curvatura, o ângulo formado é 0 grau, com A normal. Sim. Então, ele volta em cima do centro de curvatura? Perfeito. Todo raio que passa pelo centro de curvatura volta pelo centro de curvatura, certo? Então, daí os quatro raios estão definidos aí, gente. Desculpe minhas palavras, porque não é tão simples falar sobre uma câmera, tá? Então, vamos lá. A incidência normal é 0 grau, o retorno também, a reflexão também vai ser em 0 grau, tá ok? Ah, tem coisa atrasadinha. Agora, para que servem esses 4 raios notáveis? É para me representar uma imagem a partir do objeto. E aquela seta ali em amarelo nada mais é do que um objeto, tá? Podia ser um carrinho, podia ser uma mão, podia ser uma pessoa em frente ao espelho. No caso aí, o espelho côncavo, tá? Mas podia ser convexo também. Então, como é que eu vou observar, como é que eu vou representar o raio de luz que chega nele? Gente, está vendo a pontinha da seta? Eu sei que da pontinha da seta até o corpo, até o eixo principal, tudo ali eu consigo representar no mesmo, a partir do mesmo ponto. Então, se eu pegar a setinha aqui, meu raio de luz, né? Imagina que incidiu luz nesse objeto e vai sair alguns raios de luz que vai chegar até o espelho. Pelo menos um chega, né? Eu tenho ali um paralelo, né? Eu tenho um raio de luz paralelo e esse raio retorna pelo foco. Vai representar essa imagem em um determinado ponto, quando tiver o cruzamento dos raios, tá? Então, no segundo modelo, ó, tem um raio que passa pelo foco, volta paralelo. Ah, professor, então quer dizer que se eu encontrar o raio refletido, que foi no primeiro caso, paralelo, passou pelo foco, e o que é o foco, voltou paralelo. Se esses dois raios, se eles se encontrarem, se um cruzar o outro, é ali que vai ter formado a imagem? Você entendeu isso, você entendeu 99% dessa matéria. Vamos lá, continuando. Segundo raio, né, que vem pelo foco, volta paralelo. Terceiro raio, que vem pelo vértice, volta pelo vértice, ok? Ô, pessoal, bom, lá passou direto o centro de curvatura, mas aqui dá para mim continuar, tá? Não vou precisar voltar, não. Eu consigo continuar a explicação somente aqui por esse modelo, tá? O que está vendo aqui tem dois espelhos. Tem um espelho côncavo à minha esquerda e um espelho convexo à minha direita, tá? Espelho, e tem esses espaços em azuis aí, tem o vértice, que está bem próximo ao espelho, tem o foco, né? E tem o centro de curvatura. Então, para a gente retomar aqui os raios, né? Se eu parar e observar aqui, ó, primeiro raio, ó, tá vendo? Ó, veio o centro de curvatura. Então, quando o raio de luz ele passa pelo centro de curvatura, que justamente é o raio do espelho, né? Esse raio volta pelo centro de curvatura, tá? Ele não forma desvio, tá? Ele vem com 0 grau, volta com 0 grau. Agora, no espelho convexo, olha o que acontece. O raio veio até o espelho e voltou a partir do espelho. Mas o seu prolongamento, esse sim encontrou o centro de curvatura, tá? Você observar, né? O raio aqui em vermelho, ele só chegou até o espelho e retornou, certo? Mas o prolongamento, sim, encontrou o centro de curvatura, tá bem? Vou apagar aqui, gente, que consiga apagar, ó. Ah, menino, tá? Continuando aqui, gente. Continua mais um. Okay. Todo raio que vem paralelo passa pelo foco. Todo raio no espelho convexo vem paralelo, ele sobe, ele diverge, né? Mas o seu prolongamento encontra o foco. Outro exemplo. Todo raio que vem pelo foco volta paralelo. E todo raio que vem no espelho convexo também vai voltar paralelo, mas o seu prolongamento encontra o foco. Tá? Por último, todo raio que vem pelo vértice vai voltar pelo vértice também com o mesmo ângulo, tá? Mesma coisa acontece com espelhos convexos, tá? Que vem pelo vértice, volta pelo vértice, tá? Agora, gente, vem a parte
mais interessante, porque a gente vai formar as imagens a partir de um espelho côncavo, tá? Esse espelho aqui, ó, essa bordinha que está desenhada aqui, gente, ó, isso aqui, ó, esse modelo meio curvo aqui, é tosco, mas é o que tem para hoje. Nada mais é do que um espelho côncavo, tá? Com cavidade para fora, né? Como se fizesse esse modelinho aqui, ó. Opa, aqui vem a concavidade para fora. Então aqui eu tenho, aqui nessa região eu tenho um objeto e aqui eu tenho um espelho, tá? Vou apagar de novo, que eu gostei desse negócio de apagar, ó. Ó, para ficar tudo bonito. Puxa vida. Então vamos lá, gente. Agora eu quero que vocês prestem atenção na seguinte questão. Como o nosso espelho, né? Ele possui centro de curvatura, possui foco. Então, nosso eixo principal, que é essa região aqui, ó, ela determina qual tipo de imagem vai ser formado nesse nosso espelho, tá? Por quê? Depende muito da posição que se encontra o meu objeto em relação ao meu espelho. E isso a gente vai ver ponto por ponto agora, tá? Eu só gostaria de lembrar o seguinte: eu só preciso de 2 raios para gerar a imagem. Melhor dizendo, eu preciso do cruzamento de pelo menos 2 raios. E de onde esses raios saem? Um raio sai do ponto A qualquer. O segundo raio também sai do ponto A, tá? Não sai de pontos diferentes. Então são 2 raios do mesmo ponto, tá? Então vamos lá. Tem aqui o objeto que é a seta. Então o primeiro raio saiu da seta. O que vem paralelo pelo eixo volta pelo foco, certo? E o segundo raio? O que vem para, o que sai da pontinha, né? Passa pelo foco, eu resolvi escrever esse, tá? Passa pelo foco e vai voltar como? Paralelo. Tá vendo essa região aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Ó, ó. Aqui eu tive o cruzamento dos raios. Ah, professor, não é aqui não? Então, aqui eu tenho o cruzamento de um raio incidente com um raio refletido. Não gera imagem. Eu tenho que ter o cruzamento de 2 raios refletidos que saem do espelho, tá ok? Então vamos lá apagar de novo para a gente ver o que gerou aqui. Lembrando, pessoal, aqui em cima, volta aqui desenhar de novo, aqui em cima não saiu a pontinha. Nesse cruzamento o que eu vou gerar vai ser o quê? A pontinha. E todo o corpo aqui não chegou até não chegou até o eixo do meu espelho? Sim. Então você vê que a minha seta vai vir para cá, vai chegar nesse ponto aqui, ó, sobre o meu eixo. Vamos ver como é que ficou? Vamos ver, né? Ei, eu coloquei em azul também, ó. Deixa eu apagar essas coisas que estão sobrando aqui. Ok, perfeito. Pronto. Pessoal, tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma seta. Ela tá de cabeça para baixo. Vou mudar até a cor aqui. Vou dar um verdinho, né? Não, verdinho assim não. Vou botar um lilás. Eu tenho uma seta. Ela está de cabeça para baixo, certo? Ela é uma seta, basicamente ela é menor, porque essa aqui tem 2 quadrados, essa aqui tem 1 quadrado e pouco, tá? E é uma seta que foi feita pelos raios de verdade. Isso vou me remeter à formação, ou seja, à natureza, à classificação da nossa imagem, certo? São 3 pontos que a gente classifica, gente. Primeiro é a natureza. Eita, apaguei foi tudo. Ó. Aí não, né? Deixa eu colocar em amarelo. Primeiro é a natureza. Segundo, o tamanho da imagem. Terceiro é a sua orientação. Quanto à natureza, ou ela é real, ou ela é virtual. As reais são sempre relacionadas ao quê? A formação da imagem pelos raios de verdade, não são raios prolongados. A imagem, a natureza virtual da imagem significa que ela é feita pelos raios prolongados que surgem no espelho, tá? Quanto ao tamanho, ou ela é menor do que o objeto, igual ao mesmo tamanho do objeto, ou maior do que o objeto. E qual a sua orientação? Ou ela é direita, de cabeça para cima, ou de cabeça para baixo, tá ok? Então, deixa eu apagar algumas coisas aqui, porque pelo amor de Deus, né? Gente, lembrando
de tudo isso aqui, ó, a natureza dessa imagem, gente, é uma natureza real ou virtual? Real. Por quê? Uma, que ela está à frente do espelho. Segundo, ela é feita pelos próprios raios, tá? Tamanho da imagem, menor, igual ou maior? A gente já falou, ela é menor, tá vendo? O tamanho dela aqui 1,5 quadrado, 1 quadrado e um pouquinho, e aqui 2 quadrados, o tamanho do meu objeto. Então, a minha imagem ela é menor, tá? Do que o nosso objeto. A orientação dela, ela não é direita, não está de cabeça para cima, então ela é invertida. Então, se eu der um pulinho para frente aqui, ó, olha lá, tá aqui, ó, nossa imagem é real, menor e invertida, certo? Agora, se a gente pensar em outra imagem, outro ponto, tal, pensa o seguinte, ó, ela está antes. Ah, gente, desculpa, eu não avisei. Mas pega a apostila, capítulo 2, tá? Para vocês visualizarem o exercício, tá? Capítulo 2, puxa vida, desculpa não ter avisado, ó. Capítulo 2, dá um pausa aí, ó. E aí você pega a apostila. Na página 18, tá? Capítulo 2, página 18. A ordem, a sequência tá igualzinho lá, viu, gente? Tá igualzinho, tá? Se você acompanhar comigo aqui, você acompanha lá também na página 18 e 19, tá? Então vamos lá, continuando. Pessoal, tem uma imagem, tem um objeto, tá em cima do centro de curvatura, tá? Tá em cima do raio do espelho. Vamos visualizar o tipo de imagem que ele vai gerar? Então, primeiro aqui, o primeiro raio, né? Quando vem paralelo, passa pelo foco. Tá? Segundo raio que eu posso usar, quando vem pelo foco, volta paralelo. Gente, olha aí aonde que eu tive a união dos raios, ó. Aqui, ó. Se eu pensar, tem 2 quadrados, né? Ó. Então significa que a imagem que aparece em cima do centro de curvatura é uma imagem de mesmo tamanho. Só que uma que ela tem o mesmo tamanho, só que ela é direita? Não, ela é invertida, de cabeça para baixo. Então vamos visualizar aqui o que vai ter. Deixa eu só apagar esse amarelo aqui, isso aqui vai encher o saco. Então aqui eu vou ter uma imagem de mesmo tamanho, tá? O mesmo tamanho do objeto, de cabeça para baixo, tá? Invertida. E também é uma imagem real, porque ela é feita pelos raios de verdade, ok? Então, representando aqui, então, na imagem real, mesmo tamanho, igual, e é invertida, tá? A classificação são 3, gente, tá? Sempre é natureza, tamanho e orientação, tá? Outro ponto, gente, agora não está em cima do centro, agora está antes do foco, entre o foco e entre o centro de curvatura. Então vamos lá, novamente, eu tirar esses riscadinhos aí. Não liga não isso aqui, porque o PowerPoint não aceita mudar essas coisas, não. Tem que escrever e apagar, escrever e apagar. Se eu passar só o cursor, não aparece para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro raio, qual que era mesmo? Que vem em paralelo, volta pelo foco, ok? Segundo raio, vem pelo foco, volta paralelo. Ok, olha onde está girando a imagem aqui, ó. Olha aqui, ó, cruzamento dos raios, ó. Pá, aqui atrás. E aí eu vou ter o quê? Uma imagem grandona, né? Cabeça para baixo, grandona, tá? Então, para começar, ela é real, tá na frente do espelho, feita pelos próprios raios, tá? A imagem de tamanho maior, né? Então, aqui ela é real, aqui é maior e ela é invertida. Ah, professor, mas você não usa nunca o vértice, nunca usa o centro de curvatura? Eu uso sim, mas o fato de ser tão fácil de usar esse do foco e do paralelo, que eu mantenho ele. Mas lá vocês vão ver que eu vou usar também, tá? Já, já. Então tá aqui, gente. Maior invertida, tá. Agora, vamos verificar uma outra imagem. Essa aqui é especial. Bem especial, gente. Então, vamos lá. Em cima do foco, né? Eu tenho aqui que vem paralelo, passa pelo foco. Okay. Agora, pelo foco, professor, não dá para você passar uma pelo foco. A ponta da seta lá em cima, não dá. Então, eu posso usar dois tipos, né? Ou uso o centro de curvatura,
pés do centro de curvatura nesse ponto, traço uma linha e volta, pá. Ou então uso pelo vértice. Vem e volta. Ah, professor, mas isso aí tá arriscado para chuchu, não dá nem para entender, né? Por isso que a gente vai usar como é que fala? O nosso PowerPoint. Então vamos lá, o que vem paralelo passa pelo foco e o que vem pelo vértice volta pelo vértice. E olha só o que eu tenho aqui, gente. Fala uma coisa, esse está paralelo a esse. Vão se encontrar em algum lugar? Não vão se encontrar. Ok. E aí, professor? Não tem imagem? Sim, não tem imagem. Significa que um objeto que se encontra em cima do foco, a imagem que é gerada por ele é nula. Ou seja, é uma imagem que eu chamo de imprópria. Não precisa nem preencher o resto. Ela é imprópria. Ela não gera imagem, tá? Vamos lá, gente. Continuando. Olha aqui, ó. Entre o foco e o vértice. Está bem pertinho do espelho, né? Então, vamos lá. O que vem pelo paralelo, volta pelo foco. O que vem pelo vértice, volta pelo vértice. Ei, professor, agora você bugou o negócio. Pois é. Esses dois raios, eles estão se abrindo nesse sentido. Olha o quanto que eles se abrem. Então, significa que eles não vão se encontrar desse lado, né, aqui nesse quadrante. Mas eles vão se encontrar nesse quadrante aqui, ó. Nesse quadrante aqui em cima. Então, vamos verificar os seus prolongamentos, né? Lembra que eu falei do prolongamento? Então, vamos verificar com o prolongamento, ó. Tem o prolongamento do primeiro raio, do raio refletido, e o prolongamento do outro raio refletido. E onde formou aqui o cruzamento, ó? Nesse ponto aqui em cima, ó. Opa, então mudou, hein? Já não é de cabeça para baixo. É um pontinho da seta vai estar de cabeça para cima, maior e fica atrás do espelho. Sim, olha o tipo de imagem que ele vai gerar. Para começar, essa imagem eu posso chamar de real? Não. Por quê? Porque não é feita pelos raios de verdade, feita pelos prolongamentos. Ah, mas eu vejo a imagem dentro do espelho. Sim, você vê. O espelho faz isso, ele gera uma imagem. E essa imagem não é real. Não é uma imagem que eu posso projetar ela. É uma imagem virtual. Ela está dentro do espelho, tá? Então, essa imagem eu chamo de imagem virtual. Opa, cadê a coisa aqui? Ó, virtual. É uma imagem de tamanho menor igual ao maior? Maior, né? Bem maior. E a imagem direita. Então, a nível de a resposta aqui, né? Então, a imagem maior, virtual, maior e direita. Tá? É o que acontece de verdade no espelho côncavo, tá? Quando você se aproxima muito do espelho côncavo, a imagem que você tem é muito maior. É aquele tipo de espelhinho que as mulheres usam para maquiagem, tá? Se você aproxima muito o rosto daquele espelho, você consegue ver até os poros da sua pele. Por quê? Ele aumenta muito a imagem, tá bem? Então vamos lá, gente. Continuando. Agora não tem um espelho côncavo. O meu espelho é o que eu chamo de convexo. E ó, olha aqui o espelho convexo. Nossa, você escuta tudo, então é uma bagunça. Pois é, depois que eu vou apagar. Olha onde se encontra o foco, ó. E onde encontra o centro de curvatura. Tá dentro do espelho, porque a circunferência é nesse sentido aqui, ó. Ave, professor, você riscou tudo. Ok, mas aqui, ó, apago tudo também, ó. Coisa linda. Ah, professor, mas do lado de cá não tem foco, não? Não, porque não é circunferência, não é desse lado. Circunferência é do lado interno aqui, ó. Ah, então vamos lá, vai. Então vamos. O que vem paralelo passa pelo foco no espelho convexo. O que vai passar é o prolongamento, vai passar pelo foco, tá? Segundo raio, o que vem pelo vértice, volta pelo vértice. E aí eu tenho aqui, ó, a formação da imagem. Ué, professor, também é de cabeça para cima. Sim. Ah, mas é menor. Sim. Espelho convexo, toda, independente de qualquer ponto, ele vai ter sempre uma imagem menor, tá? Sempre vai gerar uma imagem menor. Como assim, professor? Lembra que eu falei com vocês do espelho convexo? Ele precisa aumentar o campo de visão, então ele precisa diminuir o tamanho da imagem. Ele diminui o tamanho da imagem e aí você consegue visualizar ali com o espelho convexo, tá? Ah, é, professor? É isso mesmo. Então aqui, ó, é uma imagem virtual, que é formada atrás do espelho, é uma imagem formada pelos prolongamentos, então é uma imagem virtual. Tamanho menor. E é uma imagem direita, cabeça para cima. Completando aqui, aí, ó, virtual, menor.
e direita, tá? Pessoal, vou fazer só um resuminho, tá? Do que seria todas essas imagens. Aqui eu tenho um objeto, né? Vou apagar isso aqui, que depois vai aparecer de novo. E aqui tem imagem formada, aqui ó, muito longe do centro, olha o tamanho do objeto, o tamanho da imagem gerada, tá? Então deixa eu apagar isso aqui, que eu vou passar os slides mais rapidamente, tá? Então vamos lá. Aí aproximou um pouquinho, ó, tá vendo que a imagem aumentou um pouquinho de tamanho? Aproximou mais um pouco, ó, a imagem aumentou mais de tamanho. Ó, ficou em cima do centro de curvatura, olha a imagem que aconteceu, ficou do mesmo tamanho, mas ela tá de cabeça para baixo ainda. Ó, entre o foco e o vértice, o centro de curvatura e o foco, ó, a imagem maior. De cabeça para baixo, real e maior. Entre, olha ali o centro de curvatura ali, ó. Opa, professor, agora saiu, né? Sim. Mas por que você não usou antes? Ah, porque eu já tinha dois. Basicamente, esse tipo de raio, a gente usa muito, é 0,001% que a gente usa. Por isso que eu não me preocupei, tá, gente? Então, vamos lá. Entre o centro de curvatura e o foco, olha o tamanho que está gerando a imagem do outro lado. Eu vou riscar aqui, né? Deixa eu riscar com outra cor, com verdinho. Tá? Olha o tamanho da imagem aqui, ó. Aí vem em cima do foco, não forma nada, ela é imprópria. Tá? E aí, opa, entre o foco e o vértice, do nada, ele já veio para o outro lado? Sim, do nada ele já veio para o outro lado, saltou. Isso que acontece com o espelho convexo, com o espelho côncavo, tá? A gente olha um ponto, quando você está em cima do foco, você não consegue ver, você vê só um borrão, e quando você se aproxima mais ainda do espelho, você enxerga de cabeça para cima e maior, tá? E aí se aproximar mais aí do espelho, ó, vai também se aproximando do espelho, fica um pouco menor, mas está de cabeça para cima ainda, tá? Aqui no espelho convexo, ó, olha que legal o espelho convexo. Para começar, já longe ela já era pequena, né? E cada vez que eu me aproximo, ela aumenta um pouquinho, mas continua pequena, ó. Opa, mas é isso aí. Certo, gente? Então é isso. Eu gostaria de falar com vocês o seguinte. Lá, lá na nossa pasta desse segundo dia, né? Eu vou colocar esse novo slide, né? E vou colocar uma atividade que é para vocês fazerem. Essa atividade está em PowerPoint, gente. Volta essa apresentação aqui. Mas no PowerPoint você pode mexer. Eu quero que você baixe isso. Para quem tem impressora, você faz o download. Tá? Você imprime a folha, página por página. Você vai trabalhar todas essas setas, todos esses raios, essas imagens que eu gerei aqui para vocês. Tá? Vocês vão trabalhar nessa folhinha. Tem umas perguntinhas lá, tá bem interessante. Quem não tem impressora, eu vou pedir o seguinte: utilize o próprio PowerPoint e trace as retas. Tá? Você vai pegar um modelinho de seta que tem lá no PowerPoint, lá em formas, e você vai traçar as setinhas, né? É legal fazer um PowerPoint que você vai treinando lá como deixar tudo retinho, tudo bonitinho, tá? E só esticar a reta, né? Faz um copiar, colar, vai lá e coloca lá e na posição dos slides, né? Na posição das imagens, você consegue gerar lá o tamanho da imagem, se é virtual, se é real, tá? Usa o próprio PowerPoint, tá? Se vocês quiserem, eu acho legal, tá? Não precisa fazer na unha. Caso contrário, quiser imprimir, imprimam e aí façam com a régua, tá? Para vocês poderem trabalhar. Então, pessoal, segue lá na nossa pasta da segunda aula, tá? Vai estar esse slide e vai estar também a atividade, beleza? Amanhã a gente já vai falar um pouquinho sobre mais exercícios, tá? E também coloquei exercícios no final, que são exercícios da própria apostila, tá? Tem vários exercícios da apostila. Tem uns 6 exercícios, 7. Tá? Amanhã a gente faz mais esses exercícios e na próxima aula, na última aula, a gente vai fazer a nossa atividade na Blackboard. Tá bom, gente? Um abraço, tudo de melhor sempre. Falou e até mais.